ou não? Quem tem razão? Professor Alberto Carlos Almeida, eu começo com o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras. Na sua opinião, o debate foi realmente favorável aos eleitores para escolher melhor o seu candidato? Porque se espera de um debate uma discussão de ideias. Essa é a explicação clássica de quem quer promover um debate. E os candidatos gostam de falar isso, mas a gente sabe que há ataques também houve, ontem não foi diferente. Na sua opinião, o debate ajudou a melhorar a percepção do eleitor? Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Olha, o processo eleitoral, né, o processo eleitoral é um ritual. Quando a gente fala de eleição, a gente está falando de um ritual que tem vários elementos. Vamos imaginar, por exemplo, um casamento clássico, né? Há um ritual, né, que tem vários elementos. A noiva entra na igreja, o noivo está lá em cima esperando, tem uma determinada decoração, há a troca de alianças, há a fala do noivo, fala da noiva, eles juram fidelidade, companheirismo, há a bênção de quem preside a cerimônia, tudo aquilo ali faz parte do ritual. A gente pode imaginar o processo eleitoral da mesma maneira, né? O processo eleitoral tem um ritual. E vários elementos formam esse ritual. Convenções partidárias, aparições públicas dos candidatos, o debate é parte desse ritual. Assim como no casamento, o ritual não assegura nada, né? O casamento, tudo que eu mencionei do casamento, nenhum elemento daquele ritual assegura que o casamento terá sido a melhor escolha, que os noivos serão felizes para sempre, isso não assegura. Mas você espera que um ritual tenha isso. Da mesma forma que o processo eleitoral não assegura que o eleitor vai escolher o melhor presidente para o país, ou vai escolher da maneira mais esclarecida. Agora, é muito complicado, as pessoas não aceitam, tem menos legitimidade um processo eleitoral no qual não haja debate. Então, os debates têm que acontecer para legitimar o processo eleitoral, para legitimar a escolha dos candidatos. Agora, é o que eu disse, né? A mesma coisa que vale para o casamento, vale para o processo eleitoral. Tudo isso que acontece não significa que leve o eleitor a mudar de voto, a escolher. Eu vi a pergunta que vocês fizeram, né? Na verdade, é o seguinte, pela pergunta a gente não sabe se alguém mudou de voto por causa do debate. Em geral, isso não acontece, tá? Você não tem, na história do Brasil, nas eleições presidenciais, uma mudança de voto por causa do debate. O debate ajudou você a escolher, sim, mas você não sabe se alguém ali mudou. Sim. Aqueles de sim, eles podem ter mantido o seu candidato. Os de não, também, eles continuam sem candidato, não mudaram de candidato. Então, toda a questão é o seguinte, não há nenhuma evidência, a ciência política brasileira, acadêmicos, brasilianistas, não há nenhuma evidência que os debates ocorridos nas nossas eleições presidenciais pretéritas tenha mudado intenção de voto. A gente fez esse questionamento porque, obviamente, nós estamos num momento em que as redes sociais são extremamente importantes. A gente tem um fenômeno novo agora, que são essas entrevistas mais longas de podcasts, mesmo aqui na Jovem Pan. O presidente Bolsonaro teve no programa Pânico na semana passada, foram quase 3 horas de entrevista. Antônio Flávio Testa, seja bem-vindo. A minha pergunta é, em algum momento, quando os candidatos fazem programa para o rádio e a televisão, essa propaganda eleitoral gratuita que nós estamos vendo, aquilo tudo é pensado, tem um diretor, tem um marqueteiro. Quando a entrevista é um pouco mais longa ou no debate, você tem um efeito surpresa. E aí eu me pergunto, ali é o momento de ser extremamente franco, porque eu acho que o público percebe claramente quando alguém está, digamos, além da maquiagem que é para aparecer na televisão, ou seja, aquela maquiagem de falar certas coisas de uma certa maneira para tentar convencer os incautos. Na sua opinião, ontem o debate mostrou isso? Eu acredito que sim. Primeiro, foi a primeira grande discussão entre os candidatos que estão à frente nas pesquisas de intenção de voto. E todos eles fazem o seu proselitismo, né? A maioria teve a oportunidade de fazer aquele discurso inicial, dizendo, se apresentando e o que procuriam para chegar à presidência da República. Mas a maioria deles não teve a oportunidade de dizer o que querem. Precisa fazer. Apenas quem teve condições de dizer o que fez foi o presidente atual, que está com a máquina de governo na mão. Os outros candidatos dizem que vão fazer aquilo que poderiam fazer se chegasse à presidência da República. E muitos deles, na minha opinião, mentiram deslavadamente. Entendeu? Foi uma coisa assustadora. Muita agressividade, havia um rancor enorme contra o presidente da República. O presidente tem um estilo muito aguerrido, ele reage intempestivamente e cria um mal-estar enorme.
mas, de fato, os candidatos colocavam algumas ideias estapafúrdias. Mesmo que tivessem boas ideias, como é o caso do Ciro Gomes, muitas coisas que ele propôs são inexequíveis. Da senadora Simone, então, nem se fala. Quem conhece a trajetória daquela candidata sabe disso. Então, veja, ficou muito visível quem estava falando a verdade, quem estava propondo alguma coisa concreta, daqueles que estavam apenas tentando ocupar espaço. Eu me lembro também da atuação do candidato Luiz Felipe. Ele é um cara muito preparado, fez um discurso muito interessante, alinhado com o Ciro Gomes, principalmente naquelas questões de educação, mas, no fundo, ele acabou levantando a bola do presidente da República, com algumas bandeiras, principalmente na sua fala final. O ex-presidente Lula é um cara que se esmera, fala muito bem, ele aprendeu muito a desconversar e não respondeu nenhuma questão. Ele ficou falando de coisas que aconteceram há 20 anos passados, não tem responsabilidade nenhuma pelo que veio depois, e, no final, não conseguiu responder sequer as perguntas sobre corrupção. No final, também, aquela ideia do Ciro Gomes com o Bolsonaro, falando de mulheres, problemas familiares. Então, isso aí não acrescentou nada ao debate. Na minha opinião, não foi um debate fundamental para que o eleitor definisse o seu voto. Quem já estava com o voto definido, continuou. Eu acho que os outros debates que virão poderão, sim, conquistar alguma coisa, na medida em que os candidatos possam apresentar propostas objetivas para o futuro do Brasil. Só isso. Natália Mendonça, seja bem-vinda, boa tarde. Eu vou dar uma opinião agora como jornalista. Eu creio que a questão da franqueza é o que mais pesa nesse momento. É quando o eleitor percebe naquele candidato franqueza. Aquela conversa que a gente usa no interior para boi dormir, eu acho que em algum momento as pessoas percebem muito rapidamente. Ninguém mais, eu estou falando dos espectadores, primeiro ano de mídia. As pessoas percebem o que é um truque de fala, uma forma diferente de falar e o que é ser franco. Na sua opinião, ontem a gente viu um embate entre franqueza e, digamos, modos de falar para tentar convencer via marketing ou via assessoria o eleitor? Oi, boa tarde. Bom, isso vai depender muito do ponto de vista, né? Porque se a gente for olhar aquilo que vem dos candidatos que estão há mais tempo com a presença na mídia, como Bolsonaro e Lula, eles têm uma capacidade maior de trazer no discurso deles aquilo que eles precisam falar, mesmo que de forma mais montada. A gente viu até isso em entrevistas prévias que eles trouxeram e funciona muito bem para o público deles. Mas candidatos com menos experiência de palco, menos experiência de entrevista, menos experiência de debate, como a Soraya, como a Simone ou até mesmo o Luiz Felipe, vieram muito rígidos no discurso de como falar. E eu percebi até que isso não trouxe para eles a possibilidade de criar empatia com o eleitor no momento que deveria criar empatia com o eleitor. Para quem é tão ausente da mídia, da participação, não aproveitaram o debate para se apresentarem, e sim para ser um debate de retórica, um debate em que se discutiu totalmente pontos aleatórios e não trouxeram elementos o suficiente para guiar o eleitor em cima de uma tomada de decisão de voto. Tá, vamos lá, porque a gente está vivendo um momento em que talvez não, eu posso dizer seguramente, nunca se teve tanto acesso à informação como se tem hoje. É claro que também a informação de qualidade problemática às vezes, mas as pessoas têm acesso a várias fontes ao mesmo tempo. Aí eu pergunto aos senhores agora, e também à Natália, e começo contigo, Alberto. Se a gente olhar hoje para essa situação, a gente tem claramente um público mais dirigente que pode perceber, digamos, algumas imprecisões dos números ou até uma afirmação completamente falsa. Mas ele quer que fale com ele de verdade, ou seja, que explique para ele de verdade. Isso alguém conseguiu mostrar ontem? Começa contigo, Alberto Carlos. Piotr, recentemente eu estive consigo aí pessoalmente e lhe presenteei com o meu livro mais recente, A Mão e a Luva, O que elege um presidente. Eu confesso para você, todo dia eu torço para que você faça um programa, leia o livro, faça um programa e a gente possa discutir os argumentos do livro. Veja só, o livro mostra, eu estudo as 9 eleições presidenciais ocorridas no Brasil desde Collor, eu e o meu coautor, Tiago Garrido, nós estudamos as 9 eleições com dados de opinião pública, dados de economia, consumo, desemprego, inflação, né? Cada eleição
para explicar quem foi o vencedor e por que foi o vencedor, com pesquisas de opinião. Né? O mais importante, o que é mais determinante do voto, Piotr, é a avaliação de governo. Né? Então, você tem aqueles que avaliam o governo Bolsonaro ótimo e bom, votam em Bolsonaro. Aqueles que avaliam o governo Bolsonaro ruim, péssimo, votam em Lula. Então, a melhor estratégia para um debate, né, do candidato de oposição e do candidato de governo, o de governo é dizer o seguinte, é tentar trazer esse voto ótimo e bom. E o de oposição é tentar trazer o voto ruim e péssimo. Está tudo aqui no livro. Né? E aí a gente tem que avaliar esse debate de ontem e os que virão, e a própria propaganda. Né? A propaganda mais efetiva é aquela que consegue a maior colagem da avaliação de governo com seus respectivos votos. Todo o esforço, por exemplo, de uma candidatura como Simone Tebet e Ciro Gomes é pegar o ruim e péssimo que hoje vota em Lula. Né? Essa é a dificuldade, né? Porque eles são muito menos conhecidos que Lula, não tem a estrutura partidária que Lula tem, e o mais importante, Lula é do PT e o PT foi derrotado por Bolsonaro em 2018. Aí o eleitor olha e diz assim, o eleitor que não está satisfeito com o governo, ele veio e diz assim, olha, votei em Bolsonaro em 2018, não sou satisfeito, quem foi mesmo que perdeu para Bolsonaro em 2018? Foi o PT, então vou dar uma chance para ele. Então, mas esse eleitor tem que avaliar Bolsonaro hoje como ruim e péssimo. Tá? Então, isso é determinante, muito mais do que sinceridade ou um pequeno deslize ou qualquer coisa do gênero. Né? O que é determinante, o voto do eleitor é muito sério. O eleitor não se deixa levar ou não se deixa ludibriar por coisas pequenas aqui e acolá. Antônio Flávio, na sua opinião, alguém conseguiu mostrar essa franqueza? Porque eu vou não discordar do que disse o Roberto Carlos, mas eu acho que a análise do passado vai pesar muito, até porque nós temos, sim, dois governos, um que tem 4 anos para mostrar, quase 4 anos, e outro que tem, obviamente, quase que uma dinastia aí, durante 13 anos permaneceu no poder. E, claro, eu tenho a corrupção que foi citada de forma dura pela primeira vez num debate. E aí, obviamente, esse tipo de coisa pesa na decisão do eleitor. Essa franqueza, você conseguiu ver essa franqueza ontem? Ou seja, tratar o eleitor com, digamos, honestidade intelectual, com respeito à inteligência dele? Somente o presidente Bolsonaro, na minha opinião. O Lula, por exemplo, contou a história de 20 anos passados e ele contou algumas inverdades, dizendo que deixou apenas 10 milhões de desempregados, tinham 14 milhões de desempregados, que fez uma série de mudanças. Ninguém está desmerecendo o governo Lula, só que o governo Lula foi há muito tempo. O brasileiro não vive mais dessa história. O brasileiro hoje tem muita preocupação com o seu futuro. A questão da educação, da segurança, da geração de empregos, do combate à inflação, essas coisas são objetivas. E só quem tem coisa para mostrar é quem está governando, assim como o Lula fez isso na época do mensalão. Ele só foi reeleito porque teve um ministro muito forte, que era o Patrus Ananias, que colocou os programas sociais em evidência e criou um slogan, a publicidade dele criou aquele slogan, deixa o homem trabalhar. Então ele saiu da mídia e começou a fazer investimento na área social e que deu a ele a reeleição com o apoio do PSDB de Aécio no segundo turno. Então, veja, quem tem a máquina de governo e tem coisas para mostrar, tem, obviamente, condições de ser mais sincero. Ciro Gomes tem um projeto muito bom, é um projeto que está sendo elaborado há muitos anos, mais de uma década, com 2 livros publicados sobre o projeto de futuro, Brasil Esperança, essa coisa toda, mas ele tem uma visão regional. Ele tem uma visão do que foi feito no Ceará, que serve, em parte, apenas de referência, quando ele falou da educação. A educação no Ceará tem algumas áreas muito boas, realmente, não se nega isso. A educação no Brasil não foi boa no governo Bolsonaro, mas também não foi boa no governo Lula, nem no governo Dilma. É um dos gargalos do nosso desenvolvimento, é a trava na educação. O Bolsonaro enfrentou a pandemia, depois veio a questão, a própria senadora Simone Tebet tentou desmerecê-lo, falou um monte de verdades. Eu acompanhei todas as sessões da CPI da Covid, então muita coisa que foi dito, Bolsonaro cometeu alguns equívocos, cometeu por conta da dificuldade de promover a compra das vacinas. Havia aquela ideia de você colocar $1 acima de cada unidade de vacina. Foi descoberto com antecedência e foram penalizadas pessoas que estavam lá. E fizeram uma reforma. Então, veja, o governo tem coisas boas para mostrar e tem coisas ruins. Antônio Flávio Testa, desculpa, eu fiz essa interrupção, mas por gentileza conclua seu pensamento. É que essa informação era muito importante, estava aguardando justamente para saber qual era a alegação para, digamos, invadir a intimidade de alguém, sob a alegação que fosse, mas foi uma reportagem jornalística. Por favor, Antônio.
Não, eu acho que foi muito importante você fazer essa intervenção, porque até hoje eu também não entendi. Você tem uma determinação para fazer busca e apreensão sobre ideias? Eu não consegui entender isso ainda. Aprender os celulares porque estão trocando ideia no WhatsApp. Bom, já está explicado qual foi a motivação e o que interessava aquele grupo que está investigando esses empresários aí. Mas, de qualquer forma, você está falando de franqueza, eu acho muito importante que nos debates os candidatos tenham, de fato, a coragem de colocar coisas concretas. Eu me dei o trabalho de ler a maior parte dos planos de governo desses candidatos. Muitos são bons projetos, são estudos bem feitos e que podem, sim, contribuir para que o Brasil saia da crise. Mas é preciso também entender que boa parte, se não a totalidade, vamos dizer assim, dos planos de governo que são apresentados em campanha são ferramentas, são instrumentos de campanha. Nem tudo vai ser cumprido, porque exige uma negociação muito grande. Vou dar um exemplo bem concreto para você. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso que se fala em reforma tributária. No final dos 2 mandatos do FHC, ele falou que se tivesse esforçado mais, ele teria feito uma reforma tributária. Lula fez a mesma coisa, não conseguiu avançar. Depois veio a Dilma, também não conseguiu avançar. O Temer avançou um pouquinho, não conseguiu fazer muita coisa. Bolsonaro também não conseguiu avançar muito. Todos os candidatos fortes estão apresentando como um projeto fundamental uma reforma tributária. Ora, depende do Congresso. Pois não. Não depende apenas do presidente da República, depende do Congresso. E ainda tem outro jogador político no Brasil que faz política e devia fazer justiça, que é o STF, que interfere profundamente nessa dinâmica do processo decisório político brasileiro. Então, veja, para você avançar com essas propostas, é preciso explicar para a população brasileira que não é apenas o candidato colocando ideias que podem se tornar realidade. Depende de uma grande negociação. Sim, claro. Foi assim na compra das vacinas, foi assim na aprovação da reforma para diminuir os impostos dos combustíveis, e assim vai ser na reforma tributária e na reforma da educação, que precisa urgentemente ser mudada nesse país. Vale só lembrar que a Constituição brasileira é praticamente parlamentarista. Qualquer grande reforma depende de 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, uma série, votação de primeiro e segundo turno, e se voltar de uma casa para outra com alteração, tem que voltar à primeira casa sem contar as comissões todas. Além disso, de uns anos para cá, a gente tem também um Supremo ativista que pode alterar uma decisão do Congresso Nacional, que é justamente a casa que faz leis. Natália, por gentileza, só uma última pergunta para você, para a gente encerrar esse debate. O que você acha que cada candidato vai ter que mostrar a partir de agora, dentro dessa lógica do público mais diligente que temos hoje, que pode checar a informação rapidamente? Olha, com certeza os candidatos têm que trazer informações mais palatáveis para o público, principalmente quando vão para um debate. Trazer um plano de governo todo maravilhoso é ótimo, mas se o porta-voz daquela campanha não souber explicar as suas motivações por trás daquelas propostas, não souber colocar em suas palavras para falar com aquele público que está assistindo o que eles vão ganhar com isso, o que o eleitor vai ganhar com aquele plano, não adianta fazer igual a candidata Soraya, por exemplo, que ficou em cima do vice, tudo que tinha no plano de governo, toda a capacidade deles ali elaborarem um plano, sendo que para o eleitor isso não importa. O que importa, na verdade, é o que isso significa na minha vida. Então, se eles passassem agora para um próximo debate, trazendo informações de forma clara para o eleitor, do que ele ganha com aquele tipo de proposta, com aquele tipo de campanha, com aquele tipo de candidato, com certeza é o candidato que vai conseguir captar votos de uma população ainda indecisa sobre qual é aquele que o melhor representa ou qual é aquele que tem mais capacidade de tirar o Brasil da crise. A gente não viu nenhum dos candidatos se prepararem para um discurso pós-crise. O que eles vão resolver sobre emprego, renda, fome, o preço da carne que está a R$40, o que eles vão fazer de fato para a vida do eleitor. Então ganha daqui para frente no ritual dessa campanha quem conseguir explicar melhor não o passado, não o que foi feito, mas sim como sair do Brasil pós-crise.